Boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar a unidade 4 aí, Introdução ao estudo das variáveis aleatórias. Então a gente começou a estudar um pouquinho de probabilidade e agora a gente vai falar um pouco de variável aleatória. Então a gente viu que são variáveis e agora a gente vai associar essas variáveis com probabilidade. O que são variáveis? As variáveis, como a gente já viu lá na unidade 1, são os dados, as características ou as propriedades de interesse no estudo de uma população. O nome variável é derivado do fato de uma determinada característica poder variar, tipo nome das espécies, diâmetro das árvores, altura, se está ou não com presença de doença, se tem ou não determinado fungo. Então, como existe variação, a gente chama de variável. Só para relembrar, a gente pode ter variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas podem ser variáveis não numéricas, geralmente nominais ou ordinais. Geralmente a gente trabalha com porcentagem ou proporção. E a gente apresenta em forma de tabela, diagramas. A gente geralmente não calcula a média, moda, variância dessas variáveis do tipo qualitativos, como a gente viu lá na unidade 1. As variáveis aleatórias ou quantitativas, elas são medidas numa escala numérica. Elas geralmente são discretas ou contínuas. As discretas podem ser contagem, percentagem, proporção. E as contínuas geralmente medidas que variam de um tanto até um tanto, tipo de 1 a 2. Qualquer medida é válida, 1.1, 1,1, 1,11, 1,13. São apresentados em forma de tabelas, diagramas, e além você pode calcular a média, moda, variância, essas questões. O que é uma variável aleatória? A variável aleatória, então, é toda e qualquer variável associada a uma probabilidade, isto é, seus valores estão relacionados a um experimento aleatório. Tá? Então você tem aqui uma variável aleatória e ela está associada à sua probabilidade, ok? Aqui. Então, uma variável aleatória é uma função cujo domínio é S e o contradomínio é R, ou seja, cada valor que está em S só pode ter um valor associado em R. Tá? Então, cada valor de S tem uma probabilidade em R. Essas variáveis, elas podem ser do tipo discreta, tá? Como que ela vai ser discreta? Se o número de valores possíveis de x, ou seja, seu contradomínio for finito ou infinito numerável. É como se ele fosse contagem. 0, 1, 2, 3, 4, mas ele não pode ser 1,1, 1,2, 1,3. Isso é o que a gente chama de variável aleatória discreta, tá? Ou seja, a variável tem que ser constante aí. 0, 1, 2, 3. Toda variável aleatória discreta, ela está associada a uma função de probabilidade, ou seja, ela associa cada valor assumido pela variável aleatória à probabilidade do evento correspondente, ou seja, uma função de xi é igual à probabilidade de x tal que xi, a probabilidade de xi com i variando de 1 ou 2, sendo que o somatório das probabilidades sempre tem que ser igual a 1. Ao conjunto da função f a gente chama de distribuição de probabilidade da variável aleatória. Ela geralmente é expressa por uma tabela dessa forma, que é o mais comum. Aqui é como se a gente estivesse falando assim, a gente vai lançar duas moedas, qual é a probabilidade de não ter nenhuma cara, de ter uma cara e de ter duas caras? Então a probabilidade de não ter nenhuma é 1/4, de ter uma é meio e de ter duas é 1/4. Para facilitar isso aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, um exemplo de variável aleatória discreta. Então, numa área de reserva legal, as árvores podem ser classificadas em nativas ou exóticas. Admita-se que 3 árvores sejam escolhidas ao acaso na floresta e classificadas de acordo com esse esquema. Então, a primeira parte que a gente tem que fazer é determinar o espaço amostral. Se são 3, eu posso ter
3 nativas, 2 nativas e uma exótica, uma nativa, uma exótica e uma exótica, uma nativa, uma nativa, uma exótica, uma nativa, uma exótica, uma nativa, uma nativa, uma exótica e tudo exótica. Então, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas árvores nativas podem ser encontradas? Esse é o primeiro passo para você definir uma variável aleatória. A variável aleatória é a pergunta que a gente faz, é o que a gente quer saber. Então, eu posso ter nenhuma, eu posso ter uma, eu posso ter duas ou eu posso ter três. Para não ser nenhuma nativa, tem que ser tudo exótica. Então, 1 em 8. Para ter uma, 3 em 8. Uma nativa. Então, eu tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui. Para ter duas, também. E para ter três, 1/8. Feito isso, eu ainda posso ter alguns estimadores das variáveis aleatórias. Aqui na disciplina, a gente vai aprender dois estimadores. A gente vai aprender a média e a variância de uma variável aleatória. Tá? Então, isso que é importante, porque os dois cálculos vão depender desse diagrama aqui. Então, realizar esse diagrama bem feito é a principal parte que tem. Essa primeira e essa segunda. A média de uma variável aleatória a gente chama de esperança de x. Tá? Então, vai ser EX maiúsculo. Então, a esperança de x é o somatório de xi vezes a sua probabilidade. Então, eu tenho aqui, ó, xi, que é o que eu defini como variável aleatória, e a probabilidade associada. Então, eu vou ter 0 vezes 1/8, mais 1 vezes 3/8, mais 2 vezes 3/8, mais 3 vezes 1/8. Isso aqui vai dar 3/2. A variância de x é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado, ou seja, soma de quadrado e quadrado da soma, como vocês viram lá em somatório. Então, eu vou primeiro aqui ter que calcular a esperança de x ao quadrado. Então, é o somatório de xi ao quadrado vezes pi. Então, é 0 ao quadrado vezes 1/8, mais 1 ao quadrado vezes 3/8, mais 2 ao quadrado vezes 3/8, mais 3 ao quadrado vezes 1/8. Isso vai dar 3. Jogando na fórmula, 3 menos 3/2 ao quadrado, isso aqui vai dar 3/4. Então, isso é a variância de x. Eu tenho, então, a esperança de x 3/2 e a variância de x 3/4. Além das variáveis aleatórias do tipo discreta, que, ou seja, no seu contradomínio sempre vai ser finito numerável, eu tenho também as variáveis aleatórias contínuas. A variável aleatória contínua ela é um pouquinho diferente da variável aleatória discreta, porque dentro do intervalo AB ela aceita qualquer valor, ou seja, como se fosse uma medição. Vamos supor, quando você trabalha com uma régua, você tem lá entre 25 e 26. Entre 25 e 26, qualquer valor é aceito. Então, ou seja, uma variável aleatória contínua x será contínua se x puder assumir todo e qualquer valor em algum intervalo AB. Tipo, entre 25 e 26 ele pode assumir qualquer valor. Entre 27 e 28 ele pode assumir qualquer valor. Na variável aleatória discreta, eu tinha associado uma função de probabilidade. Na variável aleatória contínua, eu tenho associado uma função densidade de probabilidade. Como que é essa função densidade de probabilidade? Ela ocorre quando uma variável aleatória x é contínua em R com uma função f de x. Então, f de x é maior ou igual a zero para todo x, ou seja, não pode ser negativo. E como que eu calculo essa f de x? Ela vai ser a integral de menos infinito a infinito de f de x dx igual a 1, ou seja, o somatório das probabilidades das áreas tem que ser igual a 1. Não fiquem preocupados, tá? As integrais a gente vai trabalhar aqui na disciplina só com integrais polinomiais, então podem ficar bem tranquilos na hora de fazer os procedimentos. Mas eu trago para vocês essa parte para vocês entenderem que toda aquela parte que vocês viram em cálculo vai ser usada nessa disciplina e em todas as outras aí, em várias outras do curso. Desse modo, a probabilidade da variável aleatória assumir no intervalo AB é a probabilidade de x estar entre A e B.
limite inferior, limite superior de f de x dx para a menor que b. A sempre tem que ser menor que b. Se a variável aleatória é contínua, a probabilidade de obtermos exatamente um valor k é zero. Como a gente sabe, não existe integral de ponto. E f de x, a densidade da probabilidade não é probabilidade, é uma densidade de probabilidade. Ok? Vou mostrar para vocês aqui o exemplo de uma variável aleatória contínua. Então, considere a seguinte distribuição densidade e probabilidade. Vamos supor que x seja uma variável aleatória contínua com a seguinte FDP, função densidade e probabilidade, tá? Talvez vocês achem que isso aqui já estão bravos aí, mas não, isso é uma função densidade e probabilidade. F de x, então, vai ser 1 mais x se menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a zero, e 1 menos x se x for maior que zero e menor que 1. Feito isso, vamos calcular a esperança de x, a média. Então, eu tenho aqui, a esperança de x é a integral de a a b de x f de x dx. A esperança de x, então, vai ser a integral de menos 1 a 0 de x, 1 mais x, mais a integral de 0 a 1 x, 1 menos x. A esperança de x, então, eu multipliquei esse x aqui e ficou dessa forma. A esperança de x, então, vai ser a integral de menos 1 a 0 de x, mais menos 1 a 0 de x ao quadrado, mais 0 1 a x, aplicando propriedades de integrais, tá? Porque é polinomial com soma ou subtração. Feito isso, eu vou fazer a integral, né? Quanto que é a integral de x? Soma, né? 1 mais 1, x ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, x ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3. Então, fiz aqui dessa forma. E aí eu vou fazer entre menos 1 e 0, entre menos 1 e 0, 0 1 e 0, 1 e 0. Substituindo aqui na integral, eu vou ter então o limite superior menos o inferior, o limite superior menos o inferior, o limite superior menos o inferior, o limite superior menos o inferior. Realizando esses procedimentos, eu tenho então menos meio, mais um terço, menos se você contar esse corta com esse corta com esse, menos um sexto, vai dar zero. Não tem problema nenhum o valor ter dado zero. Então, a esperança de x para essa integral é zero. Vamos agora calcular a variância de x. Então, eu tenho que fazer aquela integral de novo para x ao quadrado. Agora vai ser x ao quadrado f de x dx. A diferença só é que em vez de eu multiplicar x por aqui, vai ser x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, x ao cubo. Fora isso, os procedimentos são exatamente os mesmos. A diferença é que aqui a integral era x, agora é x ao quadrado, então x ao cubo 3, x ao quarta quarta, x ao cubo 3, x ao quarta quarta. Substituindo da mesma forma, eu tenho então que vai ficar 1 terço menos 1 quarto, mais 1 terço menos 1 quarto, vai ficar 1 12 mais 1 12, vai dar 1 sexto. Substituindo na fórmula da variância, eu tenho então 1 sexto menos 0 ao quadrado vai dar 1 sexto. Então, a variância é 1 sexto. Isso é uma introdução aí ao estudo das variáveis aleatórias. Por causa do nosso tempo, a gente não vai ter uma gama maior, a gente vai, só mesmo para vocês entenderem o que é uma variável aleatória, que vai ser o assunto primordial da unidade 5, que é a unidade que a gente vai ver por consequente, e que é uma unidade para a gente com uma importância maior. Tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem após o término dessa aula é tentar resolver esses dois exercícios novamente e entender esses cálculos, tanto da esperança como da variância, da variável aleatória discreta, como da variável aleatória contínua. Ok, então, bom estudo a todos aí.